Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, podcast da Audas. A gente traz empreendedores com histórias super legais para dividir com a gente e o que a gente fala sempre, né? Dividir o lado A do empreendedorismo, que é aquele que vai pro jornal, mas o lado B também, que são aquelas histórias que não necessariamente a gente conta, mas que são as histórias divertidas e os casos curiosos, as lições que a gente aprende. Ou como falam lá no interior de onde o Thiago vem, que é o convidado de hoje, o Thiago Marques, CEO da RM Pharma, né? Não só as pingas que a gente toma, mas os tombos que a gente leva. Então, Thiago, antes de mais nada, muito prazer aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo, né? E, pessoal, o Thiago, ele fez administração de empresas e começou a RM Pharma há um tempão, que já é uma rede com 900 unidades. Mais de 900 lojas. Thiago, já aproveita, se apresenta e como é que surgiu essa história da RM Pharma, como é que surgiu o empreendedorismo aí para você? Legal, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Então, Juliano, tem uma história bem legal, bem interessante. Na verdade, eu começo no segmento com... Eu vou contar desde o comecinho, que eu acho que essa história é legal da gente destacar aqui. Eu trabalhava num trailer de lanche lá numa cidade, lá em Paraguaçu, no sul de Minas. E quando eu fiquei numa porta de uma farmácia pedindo para entrar nessa farmácia de qualquer jeito lá, e consegui entrar. E começo pela história, pela entrega mesmo, sabe? Então eu passei por todas as fases, assim. Lembro do balcão, de toda a história de compra, de gestão, de supervisão de loja. Depois, na hora que descobri que esse mundo era um mundo muito maior do que aquilo que a gente imaginava, falei, cara, vamos dar uma tentada aqui. Até conseguir entrar na indústria. Fiquei 4 anos na indústria, até começar o projeto da RM. E como é que surgiu a ideia da RM em si, o projeto em si, como que nasceu? Então, quando eu comecei na indústria farmacêutica, tinha um desafio de quem vendia mais barato. Era eu da indústria ou as pessoas que trabalhavam na distribuição, mesmo sendo o mesmo laboratório. Então precisava que você entregasse mais do que o produto e o preço. Tá. Como já tinha um pouco dessa história de trabalhar em farmácia, de conhecer o processo, de entender ali do balcão para fora como as coisas acontecem, e no final do dia a gente precisa vender, né, Juliano? Inseria as ideias de tipo, cara, melhora isso aqui, Juliano. Dá um tapa nessa fralda aqui, vamos cuidar disso, vamos treinar essa equipe. Então partiu muito mais da necessidade de ter que vender o próprio laboratório do que nascer a RM de fato, tá? Uhum. Então nesse primeiro momento, cara, é bem legal. A primeira loja nossa tá com a gente até hoje, a Dani lá de Alfenas, que após ter inserido, trago algumas ideias para ela falou assim, Thiago, você não quer vir aqui uma vez por mês e prestar uma consultoria pra gente aqui e tal? Eu falei assim, quero. Eu falei assim, mas quanto que você quer e tal? Eu falei assim, não tem nenhuma base, nenhuma ideia de valor. E a gente começou na época lá, acho que era algo em torno de 200, 300 reais, aonde a loja dela saiu de um faturamento X para 3X, assim, sabe? E daí começa a nascer a história da RM, muito mais pela consultoria. Uhum. Na época, cara, assim, o mercado já era tão agressivo quanto é hoje, 2010. E nesse dia eu lembro muito bem, falei assim, cara, será que isso daqui dá jogo? Eu cobrando 200, 300 reais, o salário mínimo era 250, acho que isso daqui faz sentido pra gente começar a trabalhar e ter uma ideia nova aqui. Porém, como eu já estava na indústria, usava um pouco do recurso da indústria também para viajar, enfim, e vice-versa. E daí, Juliano, nesse primeiro momento, na hora que ela falou que, tipo, vem aqui uma vez na semana, e a gente começou, de fato, a explorar as possibilidades que tinha em volta do circuito da farmácia, apareceu uma loja, 2 lojas, 3 lojas, E o 4 negócio foi lojas. surgindo. E o negócio foi surgindo naturalmente. Só consultoria. Olha que loucura. 2010, 2011, tô bem, tô fazendo uma graninha aqui por fora, né, tá tudo certo, tô bem, e começo a ficar incomodado com o negócio, que, cara, eu acho que isso aqui dá certo, mas não sei, pô, pra gente que sai do nada, o Julian, que é um pouco da nossa história, zero investimento, cara, que a gente ia numa salinha com 30 metros quadrados, onde o sol tinha que mudar a posição da mesa, assim, várias vezes no dia, porque tinha que Porque fugir senão do fritava. sol. Fritava.
é muito difícil construir o primeiro sonho que você quer construir, cara, é só pagar o salário, sabe? Você quer só ganhar uma grana. E nessa indústria farmacêutica que eu tava, apesar que eu tava muito feliz lá, e era essa experiência do balcão pra fora que fazia com que eu vendia mais, eu não queria largar nenhum nem o outro. Fui tocando esse negócio e tal, 2011, pô, a gente tinha aí umas 10, 12 lojas, já ganhava uma graninha já, e daí apresentei o projeto. Você chegou a conhecer o Léo ou não, né? Você não chegou a conhecer o Léo? Não conheci o Léo. O Léo é um cara maravilhoso, um cara que foi sócio na época. Eu mostrei pra ele, falei assim, ó, Léo, tô com uma ideia aqui, cara, eu acho que dá pra gente montar uma rede. Eu falei assim, cara, você tá louco? Tipo, montar uma rede de farmácia sem ter farmácia? A chance de se dar certo é 0. Só que o Léo era um cara, assim, inspirador também e tal. E daí falou, Léo, mas será que não dá? Eu falei assim, cara, eu acho que dá sim, mas vamos pensar aqui, se a gente dividir, você faz do balcão pra fora, eu faço do balcão pra dentro. Eu falei assim, vamos fazer. A gente começou, na época aí, com essas 10 lojas, não lembro muito bem, mas era isso, não era muito mais que isso, não. E a gente começou a trabalhar, o Léo foi lá pro escritório da primeira loja, da loja da Dani, já cuidando da compra. E daí, cara, daí começam os impasses, né, Juliano? Cara, o que a gente vendia era um pacote de consultoria onde a gente apoiava a loja na compra, na gestão de alguma coisa ali, mas muito mais apoio financeiro, e como é que você vende mais, era isso. Sim. E a gente tinha um jornal de ofertas bem estruturado. Passamos 2012 e tal, e daí começa aquela dor, né, cara? Eu continuo trabalhando para a indústria ou vou montar um negócio aqui? E daí você começa a fazer conta e tal. Será que faz sentido? Não faz? Desse meio, eu só queria, obviamente, ganhar um pouco mais, né? No meio desse negócio, eu recebi um convite na época da Novartis. Comecei a trabalhar na Novartis. Saí do Teuto, fui para a Novartis e aumentou o meu raio de atuação ali, onde a consultoria começou a aumentar. Só que, pô, para um moleque de 21, 22 anos, carro, grana, né? Tudo que o cargo da indústria traz... A piscina tava quentinha, tava duro de sair da piscina. Tava tudo certo, cara. Com essas 14 lojas e tal, e as coisas foram crescendo, eu falei assim, cara, você quer saber de uma coisa? Se der errado, pra mim voltar pra indústria, acho que é mais fácil, eu vou meter a cara nesse negócio aqui. E daí, cara, pra todo mundo que você conversa, esse é o primeiro ponto, Juliano, que a dor do negócio é o seguinte, cara, pouquíssimas pessoas vão apoiar, vai te ajudar ou vai te apoiar a pular numa zona de risco, assim, sabe? Porque você pega, cara, meu pai pedreiro, minha mãe faxineira, eu ganhando uma graninha ali, andava de carro zero, tava tudo certo. O primeiro carro de ar-condicionado que eu tive na minha vida foi com o trampo da indústria. Eu olhava aquilo e falei assim, cara, tá bom pra caralho aqui. Dia 1º de junho de 2012, eu meio que olhei pra tudo aquilo e falei assim, cara, vou meter a cara, vou ver o que dá aqui. Só que até então, Juliano, viajava com a grana da indústria também, né, cara? Fazia todos os negócios que eu precisava fazer com o RDV da indústria. Querendo ou não, era isso. Bati todos os objetivos da indústria, tava tudo certo, liguei pro Marco. Falei pro Marco, que era um gerente meu, falei, cara, vou sair. Cara, você tá louco da cabeça? Você é o cara mais novo aqui dentro da empresa, com condição de crescer, de secando essa empresa. Nem sabia o que era essa porra na época. Já. Nem sei se a gente pode falar palavrão aqui, mas já falei. Pode, tá tranquilo. Depois a gente bota um pi. Cara, eu fui e falei assim, não vou pensar muito não. No dia antes, tava tomando cerveja com um amigo meu lá, o cara falou assim, olha, faz 22 anos que eu tenho empresa e até hoje não arrependo. E era a idade que eu tinha. Eu falei, cara, é um sinal de Deus, vou meter a cara, vou fazer. Pedi conta, Juliano. E daí começa a história real, né? Que você, tipo, agora você tem uma folha de pagamento, agora você tem um time e tal. Só que daí, cara, olha que loucura. Como é que as coisas invertem? Acabou o dinheiro. Então, tipo, não tinha RDV mais, não tinha carro da indústria, mudou tudo. E agora a gente vai pra vida real. No final de 2012, a RM fecha com lucro de R$212. 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 Eu falei assim, cara, fudeu.
Eu já, tipo, as coisas foram voltando, né? Já tinha perdido de dinheiro e tal. E o Léo sempre muito calmo, cara. O Léo sempre foi um cara muito mais acelerado e o Léo muito calmo. O Léo virou pra mim e falou assim, cara, calma, a gente vai dar um jeito. Já as coisas vai acontecer e tal. A gente tem até essa imagem até hoje. E falei assim, Léo, tamo fudido, o que vai fazer e tal, porque a conta não se paga, enfim. Eu falei assim, Thiago, vamos pensar e a gente vê o que faz. E daí, de novo, a gente tomando uma cerveja lá. A gente precisa muito desses momentos, assim, sabe, Juliano? De parar pra pensar nas coisas. É muito difícil a gente fazer isso dentro da empresa. Eu, Léo, a gente conversando, eu falei assim, Léo, vamos chamar a Dani pra empresa? Pra ser sócia da empresa? Falou assim, vambora. Chegamos lá e vendemos pra ela 33% da empresa por R$15 mil. Ó. Olha que dinheirão. Negocião. Fala a verdade. Pra quem tinha feito 200... Quantas vezes? 10, 12, 70 vezes lucro. Ó, negocião. Tava maravilhoso, né, cara? Tipo, ela falou assim, cara, esse negócio vai explodir, né? E olha que loucura. Adivinha o que a gente fez com os R$15 mil? Cara, vamos pra praia. A gente precisa descansar. Vamos pra praia. A gente sentou na praia. Falei assim, cara, o Léo falava assim, cara, você é louco demais. O que a gente tá fazendo aqui e tal? Eu falei assim, Léo, a gente veio pensar o que a gente vai fazer no ano 2013, cara. Não dá pra ser do jeito que tá. Enfim, vamos pensar o que a gente vai fazer. E daí, entre uma ideia e outra, cara, eu lembro perfeitamente, cara. Tinha uma mesinha da Brahma, assim, sabe? Porque praia de Mineiro é Ubatuba, você tá ligado, né? Que a gente vai a Ubatuba e Guarapari. E daí a gente tá lá em Ubatuba, o Léo sentado aqui. E o Léo fala assim, Thiago, será que um dia a gente vai ter uma rede forte? Eu falei assim, Léo, um dia a galera vai bater na porta pra entrar na rede. Escuta o que eu tô te falando. E a história me arrepia até hoje. E a gente voltou pra casa, já com um plano um pouco mais estruturado que a gente ia fazer, sabe? No ano de 2013, a gente fechou o ano com 70 e poucas lojas. Engrenou. Que nosso desafio também, obviamente, é ser uma empresa que a indústria farmacêutica reconhece. Que no final do dia a gente também é um parceiro da indústria, é um parceiro da distribuição, enfim. Daí a gente já tinha uma certa relevância. As coisas começaram a acontecer. E olha que loucura. Começa a gente pensar que, precisa pensar mais num planejamento financeiro, de uma organização de gestão de estoque, começa a construir time, as coisas, sempre muito como qualquer começo, sabe, Juliano? Eu acho que as pessoas desistem muito fácil hoje. Hoje, com essa pancada de rede social, com essa quantidade de informação que a gente tem, as pessoas querem montar um negócio hoje. Tudo parece muito rápido, né? Exatamente. Porque a gente começa a conhecer das empresas num estágio, talvez, onde elas já tenham andado um tempão, e tudo parece muito rápido, né? Então, exatamente. Que é o que eu falo um pouco desse lado A, lado B. Alguém vai ler alguma coisa sobre a Remy Pharma e vai falar assim, mas é um negócio de 1.000 lojas, blá, 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 agora recebeu investidor, blá, blá, tá tudo indo rápido, né? Exatamente. Tá indo rápido mais ou menos, né? Tem 12 anos na brincadeira. 14 anos 14 praticamente. anos na brincadeira praticamente, né? E quebrou muita pedra pra chegar ali. Muitos caminhos que não necessariamente eram os caminhos desenhados, né? E você vai tendo que navegar, achar os caminhos dentro do negócio, né? Que eu acho que isso que é o desafiador por um lado do empreendedorismo, mas também é o que é viciante, né? Essa história de você falar assim, cara, eu não tenho opção. Eu pedi demissão, não vou ter mais salário, não vou ter mais carro. Se eu quiser ter aquelas coisas de novo, ou esse negócio aqui funciona, ou eu vou ter que botar o rabinho entre as pernas e pedir emprego. A nossa expressão é assim, ou vai ou racha, cara, tipo, tem que ir, você não tem uma outra opção. Legal. Olha que loucura, cara, a gente tava falando sobre isso, o Mercado Livre tem 25 anos, né? Agora, completou 25 anos, e parece que surgiu ontem, hoje é uma empresa extremamente valiosa. Eu vejo que hoje, você quer montar um negócio hoje, para dar dinheiro amanhã, para vender depois. E me parece, Juliano, é uma sensação que parece que todo mundo que monta algo diretamente, exclusivamente para vender, acho que não chega ao fim com a mesma qualidade ou com a mesma vontade. Até porque a gente nasce fazendo algumas coisas e depois de 10 anos a gente tá fazendo coisas totalmente diferentes do que a gente fazia, né?
Então tem um pedaço interessante aqui. E a venda não é o propósito, né? Você não faz um negócio para vender, você faz um negócio para ter sucesso, para resolver um problema, resolver uma dor, resolver alguma coisa, e com isso talvez você tenha uma oportunidade de vender o seu negócio, né? Então, e essa ordem dos fatores faz muita diferença no produto, né? Tava falando isso com o Scabora agora no caminho. Às vezes de empreendedorismo e tal. Cara, você monta uma empresa que às vezes ela dá lucro 60% do tempo e 40% do tempo você dá prejuízo. O que separa entre o cara que constrói um case ao longo do tempo, em 10 anos, é o que aguenta passar os 40% do tempo. Exatamente. Porque você começa a ganhar hoje, você precisa escalar o negócio também, você precisa melhorar time. Até pelas fases da empresa. A Rafa, que tá com a gente até hoje, que é a primeira colaboradora nossa, ela falou assim, pô, Thiago, quantidade de história, quantidade de coisa que a gente tem aqui, a gente olha pra trás, não imaginava que a gente, era 2 salas onde tinha uma pessoa que fazia café, que recebia as pessoas, que fazia o jornal de ofertas, que fazia tudo. Então, esse imediatismo, acho que confunde um pouco o desafio, assim, sabe? E, Thiago, hoje, né, quer dizer, a gente se conheceu ali, deve fazer o quê, uns 3, 4 anos? Por aí. Né? E aí, em algum momento, a gente começou a fazer um trabalho ali, né? Até a turma que acompanha a gente, né? A gente teve com o Paulo, que virou seu sócio, né? Que hoje é seu sócio lá, o Paulo Moraes. A gente começou a fazer um trabalho já com essa ideia, né? Você já tinha essa visão, olha, chegou no momento onde o meu projeto agora ele vai precisar de um investidor, eu preciso chegar num próximo patamar, preciso me preparar, tô tendo essas conversas, o negócio vai se transformar, jogar um jogo de gente grande. Como é que tem sido a vida aí? Como é que tem sido a vida pré e pós a entrada do Muito investidor, bom. né? E aí, vou aproveitar para te sacanear, que eu falei. O que você tem que falar para esses caras que um cara que for buscar investimento não pode fazer? Exatamente. Porque você é meu cliente. Eu fiz tudo ao contrário, né, Juliano? Deu certo. Deu certo, né? Eu brinco que você mirou no que viu, acertou no que não viu. Exatamente. Né? Mas tudo que você podia fazer errado, você fez. Galera, eu falo pro Julião o seguinte, tá? É que pra me levar nas palestras que ele faz e tal, nos eventos, que eu vou falar pra vocês tudo que você não deve fazer na hora que for buscar um sócio no mercado, tá? Eu vou continuar a história, Julião, que tem uma ligação aí com essa história. De 2016 a 2017, 2018, quando a gente começa a ir pra Varginha, quando começa a conhecer um pouco mais do mundo de vocês, você começa a ver que tem uma certa tendência a todas as empresas virar commodity. No final do dia, nível de serviço e tal vira commodity, vender produto vira commodity, aonde o fornecedor decide o preço que ele vai te vender e o cliente decide o preço que ele vai pagar. Você é um distribuidor, seja de informação, serviço e tudo mais. E daí acompanhando vocês e sabendo um pouco da história, conheci vocês através da imersão de G4. É bem interessante também, que eu fiz a imersão em 2019, se eu não me engano, lá com o Alfredo, Brunão. E depois da imersão, cara, foi a primeira vez que eu acho que eu te conheci, foi na mentoria, né? Foi na mentoria do G4. E eu falei assim, cara, esses caras têm uma fórmula mais apurada para construir o negócio. Porque no final do que a gente Julian, para que a RM seja um case de sucesso, o nosso licenciado lá na ponta tem que estar num case de sucesso, assim, sabe? A gente é o que esse cara é lá na ponta. E mostrando como que a gente pode melhorar a fidelização de cliente, como que a gente pode otimizar os nossos processos, né? Eu lembro de uma das nossas mentorias que você trouxe muito bem isso, o Marcelo também. E, cara, foi no evento, foi no primeiro evento do clube, do G4 Club, eu conheci o Paulo, cara, muito por acaso também, o Paulo levantou a mão, na verdade chegou a hora de fazer algumas perguntas pro Paulo, eu levantei a mão, falei assim, cara, só quero te agradecer que é muito legal a gente ouvir de quem já chegou onde que a gente quer chegar. E foi essa mensagem e tal, eu lembro que o Alfredo ainda falou mais alguma coisa. E na hora que o Paulo foi almoçar, ele saiu com um prato, ele e o filho dele,
eles olharam pro lado, não conhecia ninguém praticamente, né? Poder do network, né, cara? Eu, com a camisa de frente, levantei a mão, senta aqui. E foi quando eu contei a história, ele estava ainda muito envolvido com o Espaço Laser, e eu contei toda a história da RM para ele. Cara, talvez esse é o primeiro ponto, assim, sabe? Eu acho que as pessoas vão para o mercado muito... em nenhum momento a gente foi atrás de investimento direto. O que a gente foi atrás é de pessoas que poderiam contribuir para o nosso negócio. Até porque no início eu falava pro Paulo, não, vem cá participar de um conselho, alguma coisa. Eu falei assim, cara, ou a gente constrói algo que é fora do comum mesmo, ou senão não faz nem sentido eu participar e tal, enfim. E depois veio o Mauro, que você conheceu logo depois, que o cara é um gênio também, cara, é um cara que eu tenho uma admiração gigante, que é uma dupla perfeita. Um cara que é humano pra caramba, que é o Paulo, que conhece muito de varejo, que tem um entendimento fora da caixinha, né? E o Mauro, que é um cara extremamente tecnologia, um cara fantástico também, humano pra caramba. Ganhei 2 irmãos mais velhos e um pai. Então acho que essa é a primeira dica, assim, sabe, cara? Quando, pra próxima escalada, talvez o ponto mais importante aqui é você escolher muito bem as pessoas que você quer do seu lado. Eu tenho uma analogia que eu faço, Juliano, que, assim, aprendi com meu pai, eu falei assim, meu filho, você deixaria os seus filhos com essas pessoas na tua saída? Então esse é um fator que ajuda a gente a balizar bem, porque... Sim. Pô, são seus ativos mais valiosos. Exatamente, né? cara. Você não vai aquele negócio muito de tipo, dinheiro? Cara, dinheiro vai no banco, dinheiro você vai aqui na Faria Lima, aqui tem uns 500 afim, dependendo da tese e tal, mas você tem que tomar muito cuidado com isso também, até porque o dinheiro vira dívida com uma facilidade gigante. Vamos pro antes, Juliano, que eu acho que é legal, assim, da gente conhecer as pessoas. Foi quando a gente contratou vocês, né, de tipo, que já deu uma organização, a gente, de fato, a gente fazia muita coisa. A gente é muito criativo, né, Juliano, não muito é? Criativo, muito criativo. O Thiago é um dos caras mais criativos, tem ideias geniais, mas difíceis de desenrolar Exatamente. depois. É muita energia, muita coisa boa, muita criatividade, e a gente sabe que a gente tem que escolher no final do dia 2, 3 boas ideias quando a gente começou a fazer isso. Pós-Aldas tem um negócio aqui legal, cara, que quando a gente começou com vocês, a gente começou a alinhar. Eu não sabia que monitoramento e controle de indicador era tão importante como a gente fazia, como nós aprendemos a fazer junto com vocês. Esse é um ponto extremamente importante, até para alinhar time. E daí, nesse momento, ô Juliano, que você começa a entender, cara, que, tipo, é um sócio agora, beleza, e o que vai ser daqui para frente? É mais a minha ideia? É mais a posição da ideia deles? Como é que a gente integra tudo? Quem decide o quê? Quem decide o quê? O caixa já não é o teu caixa mais. Você não pode fazer o que você quer mais. Mudou tudo, não né, dá cara? mais pra você fazer aquela ligaçãozinha. Oh, faz isso aí pra mim, por favor. Acabou, exatamente. Faz agora, hein? Faz agora. É isso. Você escolhe um caminho que, às vezes, não é um caminho que ele gera resultado pros 2, 3, 4 primeiros meses. Não é tão simples, tá? Pode ser bem sincero. Eu tive a sorte de escolher, como tive muita sorte na minha vida, mas de ter 2 caras brilhantes, assim, do meu lado, assim, sabe? Que me respeitam muito, e eu respeito, assim, tem uma dívida de honra junto com eles, com tudo que a gente tá construindo, que a gente vai voltar pra contar essa história aqui pra você, talvez a gente pode até voltar junto. E daí, Juliano, cara, muda, né? Porque, tipo, era um empreendedor raiz, que decidia tudo, cara, vamos fazer isso aqui, essa é a direção certa. Aquilo que não dá certo a gente joga fora, e o que dá certo a gente acelera, era sempre assim. E agora tem uma discussão de governança corporativa, comitê de gestão, tem aquilo, cara, agora um diretor tem mais autonomia, como é que a gente faz isso? Tem mais gente, né? Tem muito mais gente. Tem mais gente. Tem Tem mais gente gente. com mais senioridade e que também vem com mais opinião. Exatamente. Que também é mais difícil de você convencer simplesmente com os argumentos do Thiago. Exatamente. Mas né? esse foi um negócio, cara, que eu aprendi rápido. Mas assim, que é sabe? bom também, porque te obriga a ser mais ligeiro, mais esperto. Esse foi um ponto que eu aprendi rápido, sabe, cara? Sempre ouvi muito bem vocês, você sabe disso. Às vezes não concordava na hora, tipo, pensava 2 dias e falei assim, cara, os caras têm razão. E assim é a minha tratativa hoje com a nossa diretoria. E assim, Juliano, eu não considero nem os caras assim como diretor e eu no cargo de Celebra, cara, a gente é tudo par, assim, sabe? A gente tá com um time, cara, foda. E sabe o que é legal?
E eu aprendi rapidamente descentralizar. Ainda tem umas coisas que eu gosto de controlar ainda e tal. É porque, pô, você faz 15 anos que você faz assim, né, cara? Você vai mudar agora como? Mas eu aprendi, pelo menos eu acho que eu aprendi muito rápido a descentralizar e confiar o que precisa ser feito numa diretoria. Esse é um outro ponto também, sabe, Juliano? Mas aí o papel de ter um plano, que é uma coisa que o investidor te força a você ser obrigado a ter o plano, ter a governança, ter claro, é fundamental, porque você só consegue passar para as pessoas e confiar que está acontecendo, porque tem uma linha mestra que todo mundo sabe, não está mais na sua cabeça, no sentido Exatamente. de, eu manobro para cá, manobro para lá e eu sei o que está acontecendo. Tem uma direção muito clara, Tem uma né, cara? direção O que muito vai clara, fazer? porque se não tiver uma direção muito clara e simplesmente botar as pessoas para fazer as coisas sem direção, não vai funcionar, não vai dar bom. Exatamente. E assim, cara, eu fui, nesse caso aí, abençoado, sabe? De ter tanta gente boa e querendo fazer junto com a gente. E os caras consideraram extremamente importante, viu, gente? Quando vocês forem fazer qualquer projeto de M&A, eu nem sabia o que era o nome na época, né, Juliano? Sabia que ia ter um sócio. Acho que é o cara mais caipira que você já teve, Juliano, de tipo assim, ó, ele sabe o que ele vai fazer, mas ele não sabe ainda o que ele vai fazer. Ele sabe o que ele quer, ele sabe o resultado, que é ter um TED na conta dele, mas ele não entendeu o que ele precisa passar. O que vai ser. Ele sabe que ele tem que atravessar esse rio, mas ele não enxergou a profundidade nem a correnteza desse lugar. Exatamente. E aí, cara, assim, que é outro ponto também, né? Às vezes as pessoas buscam investimento para foco em secundária. Cara, essa foi, como você viu todo o processo, essa foi, assim, não deixa de ser importante, mas não foi minha preocupação. A gente... não tem problema falar para vocês aqui, mas investimento de 16, 17 milhões em tecnologia é muita coisa. Quando você olha para toda a estrutura da nossa empresa, de tudo que a gente vai fazer. E, cara, começa a sinergia que demora. A gente faz 1 ano, né? Não é uma coisa tão simples. E agora você vê todo mundo alinhado, assim, sabe? E as coisas começam a aterrissar, sabe, Juliana? Assim, como montar um carro, cara, direção certa. Cara, você coloca um super motor, esse carro tá alinhado. Se você acelerar, não é um carrinho de golfe com foguete, tem que tomar cuidado com isso. Daí vem a cultura, cara, beleza, agora o carro tá no chão, pra direção daquilo que a gente quer fazer. Você olha pro lado, cara, tem alguém que tem a condição de te copiar? Tem, cara, vai fazer na mesma velocidade? Não. Então, escolher bem essa estratégia, porque a escalada custa muito caro, né? Hoje a gente é uma empresa que o faturamento combinado é 2 bilhões e 400. Não é uma coisa tão simples assim de construir na mesma velocidade que a gente fez. E cada detalhe, cada erro pode... Na verdade, qualquer erro pode custar muito caro. Muito caro. E daí a agenda muda, né, Juliano? A agenda agora não é a agenda que o empreendedor quer, né, cara? É a agenda que você tem que dar resposta para várias pessoas para você preparar a empresa para o próximo passo. E daí que vem o detalhe, assim, sabe? Do poder de um M&A te blindar no mercado, assim. Isso, para mim, ponto importante de, tipo... Cara, se você tem uma boa tese, se é algo que de fato transforma, tá? Que transforma a realidade daquilo, da sociedade, da comunidade que você faz. Se todas as pontas ganham, que para mim essa é uma preocupação, acredito que a grande maioria deveria ter mais essa preocupação, sabe, Juliana? Cara, a ponta ganha, o cliente consumidor ganha, todo mundo ganha, a indústria ganha, a distribuição ganha, todo mundo sai feliz dessa operação. O poder de escala disso é muito maior. Outro ponto que eu não aconselho ninguém a fazer, né, Juliana? A gente tem que... A empresa nossa, no final do dia, a nossa empresa ela tem 3 fins muito claros, assim. Primeiro fim é sucessão, que eu nem sei a taxa. Qual que é a taxa, Juliana, hoje? Pô, 13% das empresas chegam à terceira geração, só é pouco. Então para mim é 3 fins que são muito claros, né? Então, ou é a sucessão, né? Ou é a venda para... sei lá, para uma empresa concorrente ou para uma empresa maior, ou quebrou a empresa, enfim. Comparado a todos os números do Brasil, são 3 realidades que, tipo, que você ainda tem o poder de escolher. E assim como você recebe um bom convidado, um grande convidado na sua casa, isso tem que estar pronto o tempo todo. Sim.
E a nossa casa era bem desorganizada, né, cara? A gente... A cozinha era... Não dava pra botar aquela plaquinha, visite nossa cozinha. Não dava. Exatamente. Tinha que cuidar de algumas coisas. Tinha que esconder algumas coisas no armário. Exatamente. Tinha muita coisa que a gente precisava fazer. Pô, nada... Como é que eu posso dizer? Nada ilícito, mas era algo que, tipo... De imprudente, assim, né? Vai deixando, vai... Não é prioridade. Não era prioridade. Exatamente. Agora é vender, agora é cuidar disso. Sempre alguma outra coisa. Exatamente. Então, esse é um detalhe, assim, cara... Imagina na possibilidade de montar uma segunda, uma terceira, uma quarta empresa. Faria coisas diferentes? Ah, claro. Você tá louco? Primeira, cara, já nasceria tudo certo e de longe não colocaria como principal objetivo lucratividade. De longe. Essa é a primeira, assim, sabe? Hoje entendo o que é uma escala e você, tipo, ter que financiar essa escala, assim, sabe? Hoje é um outro game. O ponto é que quem tá com a gente, Juliano, isso é bem legal, sente a segurança do que a gente tá fazendo, assim, Sim. sabe? E daí, de igual para igual, qualquer concorrente, seja uma rede corporativa ou qualquer outra, cara, aqui tem instrumento suficiente. Juliano, no meio desse negócio, né, você sabe muito bem disso, o tempo voa quando a gente tá aqui, mas a pressa, cara, eu acertei muito bem as pessoas que a gente queria na mesa. Eu não tive em outra mesa, você sabe muito bem disso. Mas a gente acelerou muito, a gente foi muito rápido. Talvez eu faria com um pouco mais de paciência, assim, sabe? Esse é um ponto importante. É que a mesa estava tão bem composta que você acaba meio que, tipo, cara, me agrada. Eu acho que no final, assim, né, agora olhando em retrospectiva, eu acho que, de novo, né, acho que primeiro que o Paulo, como investidor, ele teve um olhar que outros investidores não teriam. Perfeito, concordo. Ele ignorou muitas coisas que o investidor institucional não ignoraria, porque ele estava absolutamente comprado no projeto e na visão. Tinha um alinhamento muito claro do projeto e da visão dos dois lados. Segundo, acho que teve uma conexão forte das pessoas. As pessoas falam assim, cara, esses caras aqui são caras que a gente vai resolver esse treco junto e vai chegar lá, não interessa se é pra cá, pra lá, né? E aí, como ficou muito evidente, vocês estavam muito seguros de que estavam fazendo com as pessoas, estavam no projeto certo com as pessoas certas, algumas discussões que às vezes são muito duras, de o preço é X, é Y, a condição A é A ou B, elas acho que ficaram no segundo plano. Porque você falou assim, cara, no final do dia, quando eu chegar onde eu quero chegar, essa discussão desse patamar de hoje é tão irrelevante perto de onde eu quero, que não é isso que faz a diferença. A diferença é eu conseguir viabilizar essa jornada como um todo, né? Então acho que realmente, por isso que eu brinco com você que foi um caso incomum, porque essas coisas todas aconteceram muito rápido com a primeira pessoa que apareceu na mesa. Exatamente. Né? Que, na verdade, você nem convidou pra mesa. Quer dizer, você chamou pra mesa pra almoçar com você. Exatamente. Né? E não muito aleatório, muito né, aleatório, cara? né? Então, eu acho que esse é um negócio legal, assim. Mas se você olhar a estatística, porra, tinha tudo pra dar errado, né? Todas as razões pra dar errado, todas as coisas pra dar errado. E é legal contar a história de que deu certo, porque... Mas sabe o que é, Juliano? Assim... Vou te falar assim, seja a troca monetária, ela é extremamente importante, a gente sabe disso, não pode perder isso de frente, mas quando a intuição tá muito alinhada, as coisas estão alinhadas, isso foi um ponto que você trouxe várias vezes, isso é legal de ressaltar, da clareza que você trazia do contraponto, né? Olha, se eu fosse você, ia um pouco mais pra direita e tal, você sempre centrado, isso é um ponto que eu, assim, ainda ressalto várias vezes, que você estava com a visão muito mais clara do que eu, e eu falei assim, cara, peraí, deixa eu entender, o Juliano tem razão, preciso melhorar aqui, porque, cara, é uma série de detalhes que você não pensa na hora que você tá conversando sobre o futuro, né, cara? Esse primeiro namoro é tudo maravilhoso, né? Você projeta o mundo, enfim, é diferente. E Thiago, uma coisa que a gente, quem olha de fora, fala assim, pô, cara, abre uma farmácia em toda esquina, né? Por outro lado, assim, a gente vê que o mercado é um mercado ainda enorme e tem um monte de valor para ser capturado. Quando você olha para isso e projeta assim, pô, daqui 5 anos eu enxergo isso, como é que você vê isso de dentro, né? Primeiro, para quem não entende, por que é um mercado que tem
tanta gente nesse mercado e ainda é um mercado tão fragmentado e tem essa sensação de que é um mercado que é saturado, mas não é. Perfeito. Abre um pouco essa caixa preta eu aí. Eu vou resumir para você em 3 pontos, cara, que primeiro que é o contexto hoje, tá? As ascensões do nosso mercado e essas aterrissar um pouco essas previsões, né? E o que vai ser o futuro de fato, tá? Então, só pra gente ter uma noção aqui, nós temos praticamente 100 mil farmácias no Brasil hoje. Isso são farmácias, tá? Que são um CNPJ, tem um farmacêutico, tem um ponto físico lá. Fora os digitais, tá? Fora as farmácias de manipulação, as lojas de produtos naturais, que querendo ou não também é um concorrente ali de alguma coisa que ele faz. Então esse é o primeiro ponto. De um mercado, cara, o mercado de saúde do Brasil é um mercado de 1 tri, tá? 1 trilhão. Só que 200 é do varejo, tá? E você tem aqui em torno de 400 bi de mercado público e o restante entre clínicas e outros aparelhos, enfim, todos os correlatos em volta aqui da saúde. Então esse negócio de varejo é um negócio de 200 bilhões. De 200 bi, tá? Essa outra parte que eu falei que tá no institucional, Juliano, acredito muito que isso venha para o nosso mercado a médio e longo prazo. Eu vou te explicar por quê. Quando você pega uma farmácia convencional, né, que, cara, o que é commodity dentro dessa farmácia? Mix de produto, medicamento, perfumaria, todas elas têm. Pô, como que tá abrindo tanta farmácia e ainda tem mais espaço? Cara, nosso mercado praticamente dobrou dos últimos 10 anos. Nós temos 1 milhão de pessoas entrando na melhor idade todos os anos. Nós já somos, né, mais de 75 milhões de pessoas acima de 45 anos que tomam alguma coisa relacionada à farmácia. É o maior fluxo, tá? Quando você pega todas essas variáveis e olhando para o Brasil, que é o 6º maior mercado do mundo, correlacionado com o Brasil que não tem saneamento. Nós temos 2 farmácias para cada unidade básica de saúde. A gente tem um pronto-socorro que 90% das pessoas não deveriam ir lá no pronto-socorro, deveria vir para a farmácia, porque são coisas que a gente resolve sem remédio, tá? Você vê o tamanho da possibilidade que a gente tem aqui. Cara, brasileiro, 1950, a idade... Eita, fugiu a palavra. A expectativa de vida era 45, 50 anos. Hoje é 75, mirando para 80, e o ser humano, o brasileiro de 120 anos já nasceu, tá? Então, tem uma divisão, cara, entre o mercado que é remunerado pela doença e o mercado que é remunerado pela saúde. A prevenção, ela custa 1/5 do que a patologia custa. Imagina as pessoas, na hora que começar a entender que alimentar melhor, que fazer um bom uso de uma suplementação, que você tem vários aparatos que pode, de fato, prolongar a vida e fazer com que você viva melhor, cara, tudo isso está correlacionado dentro da saúde. Que está correlacionado aonde? Cara, dentro da farmácia. E daí, nesse contexto, você vê os próprios planos de saúde, né, Juliana? Cara, é insustentável daqui para frente. Para todo o contexto, quando você tem milhões de pessoas entrando na melhor idade daqui para frente, é surreal que isso se sustente a médio e longo prazo. Então, quem tem plano de saúde, quem tem condição de pagar 2, 3 mil reais num bom plano, que essa é a média. Então, só para aterrissar esse ponto, você tem 100 mil farmácias com essa ascensão desse mercado que cresce. Só para você ter uma ideia, é o Ozempic. O Ozempic atende aqui no Brasil, sei lá, 1 milhão de pacientes, tá? Sabe qual que é o tamanho do mercado do Ozempic? Mais de 100 milhões de pessoas. E o produto custa R$1.000. Se você parar para pensar para todas essas possibilidades, a gente sai desse negócio que, tipo, eu tô aqui para tratar a tua doença, eu tô aqui para te ajudar como consultor de saúde, sabe? Então nós temos ainda não só todo o aparato, fora dermocosmético, bem-estar e todo o resto. A farmácia, de fato, assim, tá virando um hub de saúde. Exames. A Mariana tava com dengue recentemente, a gente ia casar no sábado, a Mariana pegou dengue na sexta-feira, não entendi o que era e tal, a gente foi fazer o teste no domingo. Os 3 hospitais no qual a gente tem plano estavam lotados. A farmácia conseguiu dar
dar o diagnóstico do que ela tinha e a gente, pô, não tem muita coisa para fazer, né, cara? Vai para casa. Então, do poder de uma farmácia na comunidade. E outra, você olha para todos os hospitais UBS, cara, a gente tem loja lá em Boca do Acre. Você conhece? Já viu falar? É no meio da Amazônia. A nossa farmácia lá é tão importante quanto o pronto-socorro. Tá? De uma pessoa que, de fato, farmácia é a faculdade, a segunda faculdade mais difícil. De um cara que, de fato, entende de medicamento. Então, para todas essas variáveis, cara, a gente tem um mundo, assim, tipo... eu acredito que a gente ainda pode aumentar em torno de 20% a 30% do número de farmácia. O ponto é, no nosso negócio, como todos os outros, também entra vários investidores, novos entrantes, né? Que essa barreira tem uma tendência de levar para commodities. Cara, é um mercado surreal. E tem uma correlação interessante, Juliano. Lembra da bolha dos bancos? Né? Cara, explodiu, aquilo era cartão, conta digital. Teve essa bolha de tecnologia, Google, Meta e tal, onde você tem aí alguns operadores com uma volumetria gigante, cara. Acredito que a gente passe por isso, assim, pros próximos anos, sabe? Em saúde? Em saúde. Onde você vê várias empresas de tecnologia querendo entender como é que funciona o nosso mercado, tá? São grandes empresas. Onde você vê, tipo, que a predição é um fator extremamente importante pro nosso negócio. Você pega o mercado americano, o mercado europeu, o cliente, nesse caso o paciente, né, ele é copagador de tudo que ele bem usa. diferente, né? É o bem modelo diferente. Aqui no Brasil ele é bem diferente do modelo lá fora. Talvez pode ser que a gente não Você acha que a gente vai no caminho dos modelos lá de fora? A gente está disposto a pagar por um atendimento melhor, né, Juliano? Como qualquer outro... seja como um restaurante, para fazer o exame, a gente está disposto a pagar. O ponto é o sistema de saúde, como ele existe unicamente, acho pouco provável que dê saída para tudo que precisa, assim, sabe? Longe de mim aqui criticar o projeto de saúde do Brasil, que o SUS é um dos melhores do mundo, né? Com todo o desafio ainda é um dos melhores do mundo. Cara, a farmácia ela tem um poder de diagnosticar, de pré-diagnosticar o paciente surreal, sabe? Então esse é o ponto. Inclusive, a ideia da Hipersaúde, né, que eu te apresentei aqui hoje, cara, de ser uma farmácia que você não vai até ela só na hora que você precisa comprar algum remédio. Que você vai até ela na hora que você precisa fazer, cara, eu quero melhorar a minha performance aqui, tem alguém que eu consiga falar e que tá lá nessa farmácia. Tá? Então a ideia é que a gente padronize para os próximos anos, assim, sabe, um ecossistema, um hub de saúde mais abrangente dentro das nossas farmácias. Isso é fato. Tá? Show. É só uma questão de mentalidade cultural ainda, né? Na verdade, é o que era, né? A gente tá só resgatando. Então, acho que era o que era no começo, nos primórdios, né? Era meio que o apoio do bairro, né? Isso, assim, sabe? Pô, saúde em si, né, cara, é algo que você pode escolher as outras coisas entre ter ou não ter. Saúde não dá, né, cara? Saúde não dá. Saúde não dá. Boa. E, Thiago, com tudo que tá rolando lá na RM hoje, hoje você já, de certa forma, é uma referência para bastante gente no espaço, no setor, é super conhecido na indústria, super conhecido no espaço. A RM deve estar virando uma referência para muita gente e você também, né? O que você fala quando a turma te procura? Quando alguém vem te procurar, um empreendedor vem te procurar para pegar algum conselho, alguma coisa, que tipicamente são as coisas que você fala para essa galera? Fala assim, se eu tivesse alguém lá atrás me dando essa dica aqui, ela teria me economizado um tempinho. Eita, tem muita coisa aí. Cara, acho que a primeira coisa, assim, Julian, poucas coisas a fazer, assim, sabe? Escolher muito bem o que você vai fazer. Essa foi até uma das coisas que a gente bateu bastante. Por mais que você esteja num segmento que já é commodity, você fazer um arroz e um feijão muito bem feito ainda tem muito espaço para esse tipo de mercado, né? Então essa é a primeira. E assim, recurso é limitado, né, Juliana? Então escolha bem as suas apostas, porque não dá para fazer tudo também. No mercado onde que a tendência de tecnologia, experiência do cliente, isso vem meio que tudo misturado, a gente precisa testar
as possibilidades antes da gente de tentar dar um tiro com todo o recurso que você tem. Esse é um ponto. Eu acredito fortemente na minha intuição, assim, sabe, Julian? Nada acontece por acaso, cara, e às vezes a gente vai ali, bate na cabeça de um, bate na cabeça do outro, mas no final do dia a gente acaba tomando essa decisão meio que sozinho, assim, sabe? Instintivamente a gente sabe o caminho que vai dar certo das coisas. Às vezes a gente precisa se ouvir um pouco mais. E, cara, assim, por mais que é jargão isso, Julian, cara, constância, né, cara? Eu vejo o empreendedor desistindo muito fácil, ou querendo que as coisas dê certo já no segundo mês, né? A gente, você olha para a taxa seja de franquias, de licenciamento, seja do próprio empreendedorismo puro, cara, onde você tem mais de 70% de morte nos primeiros 2 anos. É aquele negócio, né? Você vende para seus grupos de amigo e depois que aquilo acaba, parece que acaba o teu cliente, né? Então, assim, pra te falar bem a verdade, eu nunca tive plano B na vida, sabe? Acho que isso foi um fator que me ajudou bastante. Não colhei muito pra caixa, mas também não tive plano B. Porque daí você sustenta o processo com uma resiliência maior até você chegar lá, né? Você não tem outra opção? Oi? Não tem outra opção? É isso, cara. O ponto de você ter escolha te dá uma condição de acomodar, assim, sabe? Eu não tive outra escolha. Tem um pedaço dessa história, Juliana, que é legal. Nem sei se a gente tem muito tempo, mas eu vou te falar aqui rapidinho. Quando eu fazia entrega nessa primeira farmácia que eu trabalhei, eu acho que eu já te contei essa história. Eu fazia entrega nessa primeira farmácia e daí, cara, veio um acidente lá e tal, e o cara tinha 2 entregadores e não podia ter esses 2 entregadores agora porque não tinha carteira e tal. Enfim, era aquela história de interior que a gente já sabe. E esse cara veio com uma moeda de R$1. Esse cara falou assim, olha, agora tem 2 entregadores aqui, o cara que eu admiro, o cara tem um respeito gigante por ele sabe disso. Ele falou assim, cara, mas eu tenho 2 entregadores aqui e agora eu não tenho nenhum. Então é o seguinte, você quer cara ou coroa? E o cara pega a moeda de R$1, aquela moeda novinha que tinha saído assim, sabe? E e dá cara. E eu me lembro perfeitamente, tem essa moeda até hoje. E daí, nesse caso, eu fiquei nesse dia. E pra mim mesmo, cara, eu falei assim, cara, nunca mais eu vou deixar alguém decidir por mim o meu futuro. Porque o cara que é médio hoje, ele vai ganhar o que é médio, de fato. Mas ser um pouquinho melhor tá numa zona de esforço que a gente faz, de um resultado que a gente espera, que a gente talvez não dedica tanto esforço assim. Então o empreendedor é tipo assim, cara, será que eu só vou evoluir se tiver dinheiro? Cara, se eu vou evoluir sem ter dinheiro também. Será que as coisas vão dar certo só na hora que eu tiver uma estrutura igual a Aldas? Cara, também. Vai te ajudar, mas tem outros caminhos. Mas tem outros caminhos. Até eu lembro na época que, tipo, Thiago, olha, eu lembro que vocês fizeram até uma entrevista com a gente pra ver se fazia sentido pra vocês ter a gente como cliente. Então tem alguns detalhes que eles são extremamente importantes, assim, mas assim, que a gente, de fato, tem a intenção de acreditar naquilo que a gente escolheu fazer. Sim. Por um pouco mais de tempo, assim, até maturar a ideia, sabe? Isso pra mim é talvez uma grande lição. Boa. E, Thiago, uma outra linha aqui, né? Se você, uma brincadeira que eu faço sempre com todo mundo que vem aqui, se você pudesse, 2 coisas, se você pudesse escrever uma mensagem pro Thiago de 15 anos atrás, o que você diria pra ele? E se você pudesse escrever uma mensagem pro Thiago daqui 15 anos abrir e ler, o que você deixaria pro Thiago de 15 anos atrás e o Thiago daqui 15 anos? Cara, excelente, eu vou escrever isso assim, sabe? Julian, eu tenho missão intimamente, é uma missão minha, assim, que ela foi traduzida agora também com a missão da empresa. Em 2017 eu descobri o que eu queria pro resto da minha vida, com a chegada de uma senhora no balcão, que ela fala pra mim que depois que aquela farmácia chegou na cidade, deu condição pra ela comer as coisas que ela gostava, porque ela morava com 2 irmãos, um é especial e o outro tinha que ajudar, então não tinha condição de trabalhar, e vivia os 3 com um salário mínimo. Depois daquele dia, cara, eu alinhei comigo mesmo o que eu queria fazer pro resto da vida, assim, sabe?
A minha missão daqui para frente é de transformar esse setor da saúde, ou evoluí-lo, ou assim como vocês imaginam entender, mas que a gente possa levar uma saúde mais digna e uma experiência melhor pro Brasil inteiro, assim, através das farmácias, sabe? E para esse cara que foi exatamente isso, talvez não tão bem traduzido há 15 anos atrás, que olhava para tudo isso e falava assim, cara, isso aqui é um mundo surreal. A gente ganha dinheiro cuidando das pessoas. Nada contra os meus amigos, mas, pô, isso é diferente do que você vender cigarro. Isso é diferente de, tipo, de você vender bebida alcoólica. Então, cuidar das pessoas, a experiência é surreal. E, cara, eu tenho comigo, ô Julian, vários checkpoints, assim. E eu me emociono todas as vezes que a gente começa a ter esse checkpoint, sabe? Sabe aqueles negócios que assim, cara, eu tava certo na minha intuição? Eu nunca tive tão certo, tão, como é que eu posso dizer? Talvez cego até pela própria razão do que eu tô vendo agora, sabe? Eu acredito fielmente que a RM vai ser um dos fatores que vai transformar a saúde do Brasil aqui. E para esse cara que daqui 15 anos, a gente só tá começando a colocar as primeiras pedras, assim, dessa via que a gente pretende asfaltar, e eu tenho certeza que a gente vai fazer, sabe? E nem dos meus maiores sonhos, eu imaginei que a gente seria o que a gente é hoje, né? Uma rede de 1000 lojas. Você já presenciou isso, a transformação que a gente faz na comunidade, na vida do empreendedor lá, cara, é assim, é um negócio que é meio misturado com o meu sangue, assim, bicho. E ver tudo isso e poder levar isso pro Brasil inteiro é o meu sonho, assim, sabe? Então, independente da consequência, cara, eu tô com a mesma energia como se eu tivesse começado em 2010, assim, sabe? Boa. Muito legal. Thiago, quem quiser conhecer mais sobre a RM, como é que faz? Como é que faz para conhecer os negócios que vocês fazem, acompanhar vocês nas mídias? É isso aí. Você, Thiago, não sei se você tá ativo ou não em mídias Preciso sociais, estar mais como é que ativo, é? contar mais essa história. Então, eu esqueci, mas eu acho que é RM Pharma Oficial, tá? Esse é o RM Pharma arroba Oficial. RM Pharma Oficial, esse é o Instagram, e o meu Instagram é arroba Thiago com HX Marques, tá? Vocês vão nos encontrar. E assim, se você colocar RM hoje, se você colocar Hiper Popular, que é o nome das nossas lojas, você vai encontrar a gente aí pelas redes sociais, enfim, tem bastante coisa que você pode... E a gente esqueceu de falar da Universidade da Farmácia, que você pode aproveitar aí. Deixe meu contato, quem quiser falar com a gente é super aberto, quem quiser conhecer o nosso projeto, só chamar no direct, tem lá todos os nossos contatos, tá? A gente tá próximo aqui agora, né, Juliana? A gente sempre recebe muita gente lá, então vai ser um prazer receber todo mundo que quiser aí conhecer o que a gente faz. Boa. Thiago, como sempre, super bacana falar contigo, né? Já deu pra perceber que se desse aqui dava pra ficar mais uns 40 minutos falando um monte de coisa. Deixamos um monte de assunto de fora aqui. Já fica o convite para uma próxima a gente falar especificamente da universidade, que é um projeto super bacana, que merece também tempo. Obrigado mais uma vez pelo carinho, parabéns pela jornada, né? Eu tô brincando, obviamente, pessoal, quando eu falo que ele fez tudo errado e deu certo, né? Eu só tô aproveitando... Não, mas tem um pedacinho de verdade, sim, tem um pedacinho. Então, cara, mais uma vez, super obrigado pelo carinho aí, por poder, né, ter aceitado o convite e pra gente poder fazer parte desse pedacinho da história de vocês. É isso. Te agradeço pelo convite aqui, você sabe que você tem uma parte muito importante dessa história, tá? Te agradeço de verdade. Teve várias vezes, falei assim, cara, calma, põe o pé no chão. E todo mundo que me conhece sabe que eu sou um pouquinho acelerado, né, Juliana? Quase nada. Não é? Então aprendi muito com vocês, espero que em breve a gente possa construir muita coisa junto. Boa. Tá? Você ajudou a gente a apurar o que a gente nasceu pra fazer, tá? Obrigado. Ao todo o time Aldas, tá? Neto, Bassete, o Edu, o André, pra não ser injusto aqui com a galera, tá? Muita gente que nos apoiou aí. Boa. Valeu. Pessoal, para quem acompanhou a gente aqui hoje, obrigado por acompanhar a gente mais esse episódio de Dono para Dono. Acompanhem a gente lá nas nossas mídias, né? No @aldas_, no @juliantonioli, né? E se inscreva lá no YouTube para acompanhar o canal aqui do podcast. Valeu, obrigado pela audiência e até a próxima. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente
E não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.